Olá, boa tarde para você. Nós abrimos a edição de hoje falando da manhã caótica na estrada, especialmente na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá. Um carro bateu na traseira de um caminhão e uma carreta tombou em outro trecho da via. 3 pessoas ficaram feridas. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, sobre esses 2 acidentes, vamos olhar aqui como é que ficou então o trânsito na manhã de hoje aqui na cidade. Região de Serra, rodovia Anchieta completamente paralisada, travada aqui. E aí reflexos também na sequência na rodovia Cônego Domênico Rangoni, que foi justamente onde aconteceu o acidente, e aqui na pista já sentido Guarujá. Aqui o trecho de Serra, a gente vai acompanhando como é que ficou a movimentação na estrada, tudo vermelho, tudo travado. Aqui já próximo da região central de Cubatão, perto da Avenida Henri Borda. Em 9 de abril, principal avenida, também com trânsito por conta do pessoal querendo desviar deste fluxo da Cônego. E aí, sentido Guarujá, tudo travado. E temos imagens, então, deixa os acidentes aí na sua tela para você, porque segundo a Ecovias, a concessionária que administra a rodovia, o tombamento ocorreu por volta de 6h30 da manhã, no quilômetro 264. As faixas 2 e 3 foram bloqueadas nesse acidente, ninguém ficou ferido. Um pouco depois, uma colisão traseira envolvendo um carro e um caminhão ocorreu no quilômetro 266. Nesse acidente, uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância da própria Ecovias. Já outras 2 vítimas foram socorridas pelos bombeiros. Por conta desses acidentes, o congestionamento foi longe, complicou a vida do cubatense, como nós acabamos de acompanhar aqui com as imagens do Wazer. A rodovia ficou completamente travada, inclusive, como eu mostrei, a Anchieta e a rodovia dos imigrantes. Agora nós vamos acompanhar outra imagem, que é então a rodovia dos imigrantes, sentido Cubatão. Ali próximo a São Vicente, a gente pode perceber que já teve o reflexo então de todo este trânsito. O nosso cinegrafista Burnieg Rodrigo registrou também na manhã de hoje Cubatão travada por conta de uma válvula de escape que o motorista tentava fazer dentro da cidade, tá? Então, sentido 9 de abril, as vias laterais, marginais da Cônego completamente travada por conta destes 2 acidentes que foram refletidos aí por conta dessa chuva, que a gente veio registrando desde ontem aqui na nossa região. Então tá aí os detalhes completos deste acidente, as vítimas e também o trânsito você vai conferir logo mais na segunda edição do nosso UN2. Veja agora outros destaques do dia. O resumo da 32ª sessão ordinária realizada ontem no plenário cubatense. Programa Acolhimento Familiar de Cubatão auxilia crianças e adolescentes a ter a chance de um novo lar. Ministério Público de São Paulo denuncia pessoas por falsificação de bebidas no estado. Quarta-feira chuvosa, meio de mais uma semana, 8 de outubro de 2025, o seu N1 está no ar. Na tarde de ontem foi realizada mais uma sessão ordinária do Parlamento cubatense. Os detalhes dos trabalhos que foram realizados no plenário, a gente confere juntos agora na reportagem. Uma moção de aplauso do vereador Kleber do Cavaco, outra do vereador Carioca, foram apresentadas durante a 32ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão. A de autoria do vereador Kleber do Cavaco foi destinada ao jovem de 12 anos de idade, Rafael Henrique dos Santos, pelo seu interesse pela patinação artística, na qual permanece até os dias de hoje, integrando a equipe do projeto Patinação Artística do Parque dos Sonhos. A de autoria do vereador Carioca foi direcionada ao Motoclube Insanos, pela relevante atuação social e solidária que realiza no Brasil e no mundo. E de autoria do vereador Edson Mota, foi lido o relatório final, que tratou do impacto na mobilidade urbana decorrente do fechamento da ferrovia de nível na Vila dos Pescadores, a Frentona. E, através de requerimento, o vereador Batoré solicitou estudos técnicos e administrativos para a construção de uma quadra esportiva na Escola Municipal Alagoas, no bairro da Fabril, e de autoria do presidente da Casa de Leis, Alexandre Mendes Utopete, que se realize estudos técnicos e jurídicos junto às secretarias competentes, visando a elaboração e envio à Casa de Leis de um projeto de lei que institua anistia para os imóveis irregulares que estejam em processo de regularização fundiária. Na ordem do dia, foi mantido o veto de autoria do prefeito municipal sobre a regulamentação do rodeio crioulo, registrando a ausência do vereador Alessandro Oliveira.
O projeto de lei, de autoria do vereador Ronaldo da comissão, que institui o programa Empreende Cubatão, de qualificação do microempreendedor de baixa renda, e o de autoria do vereador Xuxa, que institui a campanha Agosto Lilás, dedicada ao fim da violência contra a mulher. Ambos foram aprovados por unanimidade pelos parlamentares. 20 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo por falsificação de bebidas. Em meio a diversos casos de intoxicação por metanol, um grupo foi preso em flagrante por participação em esquema de adulteração de bebidas alcoólicas. A denúncia foi realizada pelo Ministério Público Paulista. Nesse caso, não há comprovação do uso de metanol. Essa ação se deu 3 dias antes do alerta emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre os primeiros 9 casos de contaminação por metanol no estado de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, que conduziu a operação, a investigação era sobre crimes de receptação de bebidas alcoólicas que seriam distribuídas. Foram encontrados materiais usados na adulteração, como garrafas, rótulos e tampas e equipamentos de produção e armazenamento. O governo paulista disse que entre os presos denunciados está o principal fornecedor de insumos para a falsificação de bebidas no estado. No ano, já foram 41 pessoas acusadas de adulterar bebidas. As principais linhas de investigação da Polícia Civil de São Paulo com a contaminação por metanol é usado para limpeza de garrafas reaproveitadas e o uso da substância para aumentar o volume das bebidas adulteradas. E atualizando então os números, o estado de São Paulo confirmou 18 casos de intoxicação por metanol, balanço divulgado pelo governo. Há 158 sendo investigados, 38 casos foram descartados. Ao todo, na região da Baixada Santista, tem 7 casos sob investigação, de acordo com o último balanço então do governo e também do Ministério da Saúde. O programa Acolhimento Familiar de Cubatão auxilia as crianças e adolescentes a ter a chance de um novo lar com uma família. Após o cadastro, os responsáveis passam por uma entrevista, visitas domiciliares e avaliação. É necessário o menor residir na cidade, ter até 21 anos de idade, boas condições de saúde e não apresentar dependência química. A cidade de Cubatão incentiva a causa do acolhimento familiar. O programa Acolhimento Familiar em Família Extensa e Família Acolhedora tem como objetivo garantir o cuidado de crianças e adolescentes afastados do convívio em determinação judicial. A ação pode ser realizada de 2 maneiras. Uma pela família extensa, quando o cuidado é assumido por parentes próximos, ou pela família acolhedora, sem parentesco e sem intenção de adoção. A faixa etária é de 0 a 6 anos, principalmente na primeira infância, de 0 a 3 anos. Quem tiver interesse pode entrar no formulário online que está aparecendo aí na sua tela ou diretamente no Centro de Assistência Social da cidade de Cubatão, que fica na Rua Salgado Filho, 227, no bairro Jardim Costa e Silva. O telefone para contato é 13 3512 5048. Importante lembrar também que durante a inscrição é preciso levar alguns documentos pessoais, comprovantes de residência e renda, certidão negativa de antecedentes e carteira de vacinação das crianças da família. Letícia Sanvez para o jornalismo da TV Câmara, Cubatão. Obrigado, Letícia. Representantes da Liga de Futebol Amador de Cubatão se reuniu com vereadores. A regularização da entidade foi um dos motivos do encontro. O vereador Alexandre Mendes Otopete, presidente da SEV, Comissão Especial de Vereadores, se reuniu com representantes da Liga de Futebol Amador para encontrar uma saída de regularização da entidade importante para a várzea e identificar os principais desafios e necessidades do segmento. Desde já quero agradecer a presença dos vereadores que participaram dessa SEV, vereador Tinho, vereador Afonsinho, vereador Massinho, e o vereador Carioca e os assessores de alguns vereadores que estiveram presentes aqui. Foi encerrada essa SEV por motivo de prazo, a gente já chegou numa conclusão que falta a documentação da parte da Liga de Futebol de Amador. O contador representando a Liga de Futebol Amador estava aqui no momento, onde vai ser protocolado esse documento no cartório para poder dar sequência. Por isso encerramos a SEV e em breve voltaremos com novidade para a Liga de Futebol de Amador da nossa cidade, para voltar com os campeonatos da cidade.
Agora, presidente, uma coisa de cada vez, resolver o primeiro problema da Liga, mas se falou aqui, de repente, futuramente, quem sabe, a cidade de Cubatão, que tanto fez sucesso, seria bom, né? Estamos lutando que volte a taça da cidade de Cubatão, o campeonato da cidade de Cubatão, que com isso a gente sabe que foi um sucesso aqui na cidade de Cubatão, todos esses campeonatos, e os times esperam por isso. Temos alguns campeonatos paralelos, mas não é igual ter um campeonato na Liga de Futebol Amador de Cubatão. Os vereadores Marcinho, Carioca, Afonsinho, Batoré e Marcos Roberto Silva marcaram presença na reunião e falaram sobre a CNPJ da Liga, que por enquanto está cancelada. A assessora do vereador Edson Mota e Xuxa representaram os vereadores da reunião. O contador Rafael Marques explicou detalhadamente os próximos passos. Manuel Alves, presidente da Liga de Futebol Amador, saiu esperançoso deste encontro. Quero agradecer aos vereadores que estiveram presentes, sempre colaborando, preocupado com o futebol da cidade. A gente retorna também como presidente, porque é importante que fique bem claro que o presidente eleito não deu entrada na documentação e a gente teve que reassumir o cargo. Mas a gente está tentando, junto com a ajuda dos vereadores, colocar a locomotiva nos trilhos. E quem sabe o ano que vem a gente voltar com tudo aí, com a força dos vereadores, que graças a Deus nunca houve tanto esforço dos vereadores da cidade para estar ajudando a Liga de Futebol. E isso aí nós encontramos nessas pessoas que estiveram aqui presentes hoje. Ou seja, é tudo legalizado daqui para frente, né? Sim, a gente quer agradecer a presença do Rafa aqui da contabilidade, está legalizando tudo e a gente quer iniciar tudo certinho, sem problema nenhum no futuro. Depois do intervalo, o governo federal restringiu a antecipação do saque aniversário do FGTS. As notícias do esporte, a previsão do tempo e vamos atualizar para você como é que está a movimentação no trânsito aqui na cidade de Cubatão por conta dos 2 acidentes na rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Agora para você imagens lá do Pia, do Jardim Casqueiro, uma quarta-feira chuvosa aqui na nossa região. Nós estamos também, TV Câmara Cubatão para você, pelo Instagram, Facebook e também no YouTube. Fique por lá com a gente. Os termômetros marcam agora 20 graus em Cubatão. Voltamos já. O que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Os principais sintomas são cefaleia intensa, uma sonolência muito grande, uma dor abdominal também intensa. E se você não procurar imediatamente um pronto-socorro, uma unidade de saúde, você pode evoluir para uma convulsão, até mesmo cegueira e uma perda neurológica. Então é muito importante que o primeiro sinal e sintoma de uma embriaguez que não é comum, se você procure uma unidade básica para que você possa tomar o antídoto contra o metanol. Procurar imediatamente um pronto-socorro, seja ele público ou privado, que está pronto a lhe atender. Pela polícia e a investigação também pela vigilância sanitária municipal e pela vigilância sanitária estadual. O estado de São Paulo, os 645 municípios, no mês de setembro,
fez 43 mil inspeções através das vigilâncias sanitárias municipais. Então, esse trabalho continua sendo feito, mas agora com uma grande força-tarefa de todos. PROCON, Polícia Civil, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Comunicação, Vigilância Sanitária Estadual e Vigilância Municipal. Então, na suspeita dos locais que pode haver uma contaminação, entre em contato com a ouvidoria.saude.sp.gov.br. De volta para você com o seu N1, o governo federal restringiu a antecipação do saque aniversário do FGTS. Agora, o trabalhador poderá antecipar R$ 2.500 em parcelas de R$ 500. Trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço terá limitações na hora da antecipação do benefício em bancos. Isso a partir do dia 1º de novembro. A decisão foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a mudança se deu com o objetivo de evitar abusos contra o trabalhador que contrata empréstimos para antecipar o saque aniversário. É o enfraquecimento do Fundo de Garantia tal como fundo de investimento, seja na habitação, seja saneamento, infraestrutura. Então vai enfraquecendo o fundo. E tem um outro efeito colateral para o trabalhador, que é quando ele é demitido, que é uma das tarefas do socorro no infortúnio do desemprego. O trabalhador tem sua conta, portanto, defasada porque ele gastou de forma antecipada, muitas vezes sem planejar. Com a nova decisão, as principais mudanças são as seguintes. O empréstimo passa a ter um limite de R$ 100 a R$ 500 por parcela, com um máximo de 5 parcelas nos próximos 12 meses, o que totaliza R$ 2.500. Já a partir de novembro de 2026, o limite será reduzido para 3 parcelas, também de R$ 100 a R$ 500 por cada saque aniversário. Até os dias atuais, não havia um teto de valor. O FGTS ele tem que ser encarado, ao meu ver, muito mais como uma poupança diante de emergências e uma fonte de recurso de financiamento para atividades que sejam estratégicas para o país, do que como garantia de crédito esse que acaba aí, muitas vezes, e o que a realidade mostra, engrossando o caldo do superendividamento. O trabalhador deveria utilizar esses valores para quitação de dívidas que tivessem taxa de juros mais elevadas. Atualmente não existe restrições quanto ao prazo, à carência e aos valores. As antecipações do saque aniversário, segundo o Conselho Curador do FGTS, são executadas com as seguintes condições de mercado. Valor médio de R$ 1.300 por operação. Média de 8 antecipações por contrato. Um total de 26% dos trabalhadores antecipa o saque aniversário nos bancos no mesmo dia da adesão. Rodou a vinheta do esporte, vai chegar comigo o Lucas Sena. Boa tarde para você, Seninha. Boa tarde, meu querido. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, tranquilo? Conseguiu chegar na hora aqui na TV hoje? Consegui, mas em meio ao caos, né? O trânsito ali na Cônigo Domênico Rangoni, acabei pegando também pela manhã de hoje, assim como os nossos colegas aqui da TV nós, né? acabaram aí sentindo o reflexo desses acidentes, né? Falando de esporte, vai ver aqui a telinha que o Vini já vai colocar pra gente para falar do Santos, que voltará com mudanças aí no Conselho Deliberativo. É isso, Gerson. O que acontece? O Santos está querendo mudar o seu estatuto, né? O estatuto que rege a questão presidencial do Santos. Uma das principais mudanças é o fim do CG, o Conselho de Gestão. A prerrogativa que o Santos usa é a questão de diminuição de pessoas, né? Que façam o controle, que tomem controle da equipe do Santos ali na questão presidencial. Só que tem uma questão interessante, diminui o número do CG, mas aumenta o número de assessores, de presidentes, de secretários. Então fica uma incongruência como a gente tem acompanhando na gestão atual do senhor Marcelo Teixeira. Outra mudança que vai acontecer nesse CG, nessa votação do estatuto, né, que vende-se a questão da SAF, é o aumento do que o sócio torcedor possa votar. Hoje é de 3 anos, ele teria que ser 5 para poder votar a presidência. E a questão que o Santos diz, a democratização, mas que cerceia a liberdade. Se você, torcedor santista, quiser ser presidente do Santos, vai ter que ter no mínimo 10 anos de associado e ter sido conselheiro por no mínimo 3 gestões
da equipe do Santos. Ou seja, se você não tiver o seu QI, né, o famoso quem indica ou quem aceite, você, se um dia quiser ser presidente do Santos, vai ficar chupando o dedo, não vai ter essa realização. Além dessas outras, também está a questão da SAF, onde o Santos hoje só pode vender 51%, o Santos pode vender até 90%, sendo 10% amando, né, digamos assim, a controle do Santos Futebol Clube. Então, Jeff, o Santos querendo entrar nessa onda de SAF, né, que está na moda no Brasil, querendo ver se vende o clube, né, também para sair das dívidas, vai ter essas mudanças, só que vende a SAF e cerceia a questão do associado, do torcedor santista, querer se fazer mais presente na vida associativa do clube, e nem aquela mudança, né, mais que vem para o bem, é cercear totalmente a democracia, digamos assim, para se alguém um dia quiser fazer parte da gestão do Santos, não tem esse direito fácil, vai ter que batalhar muito para poder um dia chegar a ser presidente do Santos, por exemplo. Cenas para os próximos capítulos, né? Olha, o São Paulo pede áudios aí do VAR à CBF. É isso, Jefferson. A gente trouxe aqui, né, no começo da semana aquela polêmica que teve em relação ao jogo, né, do São Paulo contra o Palmeiras. O São Paulo tentando, né, buscar ali o que aconteceu, o que entendeu, pediu à CBF os áudios, né, entre a conversa de Ramon Abateabel e aquele que estava no comando do VAR. Só que acontece, a CBF não permite que os clubes tenham acessos a esses áudios, porque só é liberado, né, que a gente pode acompanhar toda a rodada, quando o juiz é chamado ao VAR. E o que aconteceu? O juiz nem foi chamado, então a CBF não permite, a FIFA, no caso, não permite que isso seja, né, divulgado. Contudo, a CBF disse para o São Paulo que vai pedir para a FIFA a liberação desses áudios para que o São Paulo tenha acesso para poder entender o que aconteceu. O São Paulo fez 5 apontamentos, Jefferson, para quem está um pouco por fora, de erros na arbitragem no jogo, e um dos jogadores disse que quando perguntou para o juiz sobre o roubo, né, sobre o que aconteceu, o juiz falou assim: vocês tomam a virada de três gols e a culpa é nossa? Mostra que tem um certo problema aí no discurso entre os clubes e a CBF. A CBF fez uma reunião com os árbitros, né? Mas vamos ver se vai ter uma mudança de fato na próxima rodada do Brasileiro. A apuração se faz necessária. Agora a gente fala que a seleção brasileira realiza o primeiro treino com 26 convocados, né? As táticas de Ancelotti, né? Finalmente, né? A gente trouxe ontem que começou com 11, ontem tiveram 21 e hoje 26. Finalmente, né? O Brasil conseguiu treinar com os 26 jogadores. Os últimos a chegar foram Bruno Guimarães e Joelinton, porque eles tiveram um problema no avião que levariam eles da Inglaterra à Coreia do Sul. Uma janela quebrada fez com que o avião voltasse no meio do percurso, mas eles conseguiram realizar esses treinamentos e foi o primeiro treino que o Brasil conseguiu completo. Vai ter mais um, que é, né, no caso, como lá são 12 horas, né, o Brasil já treinou hoje, vai treinar amanhã para poder, assim, definir os seus 11 titulares. A única mudança certa, tirando alguns nomes, né, como Marquinhos, André Santos, entre outros contundidos, é no gol, já que Hugo Souza, John e Bento não jogaram pela seleção brasileira. Sem Ederson e sem Alisson, um desses vai ser a novidade. E aí, Jefinho, quem vai escolher essa dor de cabeça, quem é que joga, quem é que não joga, é com o Carlo Ancelotti. E assim que a gente souber algum spoiler, alguma coisinha, a gente traz amanhã, na Últimas Notícias, primeira edição. Perfeito, Senna, muito obrigado. Vou pedir para você continuar aqui com a gente. Hoje eu não vou encerrar com o Senna, tá? Aliás, a gente vai atualizar as informações, turma. Agora eu vou falar para você como é que está o trânsito aqui na nossa região. O Senna vai acompanhando também junto com a gente. A gente acompanha agora em tela cheia para você o mapa do Waze, tá? A região que nós mostramos mais cedo, completamente livre, com o ônibus Domênico Rangoni começa a fluir aqui próximo da Avenida Miguel Couto, próximo da Avenida Henry Borden, também do Hospital da Cidade. Mas aí a gente vai subindo no mapa aí, ó, já sentido a cidade do Guarujá. A gente consegue perceber depois do Rio Cubatão, Cônigo Domênico Rangoni completamente travado, ó. O mapa aí em vermelho ali e vai já em direção também a Braskem, como a gente pode perceber nas imagens, né? Tudo vermelho, reflexo dos dois acidentes da manhã de hoje, aí já chegando próximo ali da Terracom. Então a gente vê esse trânsito ainda na rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Agora a gente vai do trânsito para o tempo, acompanhar as imagens da chuva lá no Pia do Jardim Casqueiro, tá? Que todo esse acidente se deu, obviamente, por conta dessa chuva que vem caindo aqui na nossa região. E aí tá para você as imagens do pier, né? É difícil acompanhar também o pier por conta do tempo completamente fechado. Agora a gente confere, então, mais detalhes do tempo na previsão com a repórter Cris Castanheira.
quinta-feira começa com céu encoberto e chuva, e a previsão é de que o tempo continue assim ao longo de todo o dia e também durante a noite. As temperaturas caem um pouco, com os termômetros marcando entre 16 e 17 graus. Os ventos devem soprar de moderados a fortes, e a umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 91% e 95%. Infelizmente, em algumas separações, os filhos acabam sendo usados como instrumentos de vingança entre os pais. Esse comportamento tem um nome: alienação parental. No Entendendo Direito de hoje, vamos explicar como identificar esse problema e o que diz a lei. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui comigo o Dr. Rubem. Boa tarde para você. Boa tarde, já bem-vindo aqui junto com a gente para poder falar sobre esse assunto que mexe bastante com a sociedade, né? Vamos começar então, para a gente entender já esse assunto, o que é então essa alienação parental? Sim. Depois de uma separação de um casal, a pior coisa que pode acontecer é essa alienação parental. Isso existe até, foi criada uma lei há 15 anos atrás, que define que a alienação parental é qualquer influência psicológica na criança, informação, contra o seu genitor ou a genitora. Isso pode ser causado pelo próprio responsável da criança, pode ser causado pelos avós, pode ser causado por tios, tias e até por novo companheiro ou companheira da criança. Então a criança ela é uma espécie de doutrinação contra esse outro genitor. Isso que é alienação parental. A lei ela também define uma outra forma que você não exatamente fale mal da outra parte, mas se você fizer uma espécie de bloqueio de convivência afetiva, isso pode ser considerado alienação parental também. Então, por exemplo, você começa a pôr obstáculos para a criança no dia da visitação. A criança está sempre doente no dia da visitação, ou às vezes ela quer ir na festa de um amiguinho, ou está o priminho em casa para dormir. Então, ela vai bloqueando essa visita do pai, e esse bloqueio de convivência afetiva também é considerado pela lei como alienação parental. É justamente o que eu ia perguntar agora, né? Os sinais mais comuns. Então, esse bloqueio aí já entra como esses sinais aí comum para essa alienação parental, né? Quais medidas a justiça ela pode adotar quando constata uma alienação parental? Tá. Mas esses sinais também são claros. Esses sinais começam, por exemplo, a criança começa a replicar para o genitor os xingamentos que ela ouve em casa. Então, por exemplo, ele fala para o pai, a criança fala para o pai: ah, você não gosta de mim, ou então a criança invertido fala para a mãe: não, você só está comigo porque o pai falou que só está comigo por causa da pensão alimentícia. Então isso é o primeiro sinal clássico de quando a criança começa a replicar os assuntos que está acontecendo dentro de casa, isso, né? Então, e são palavras que não são compatíveis com a idade da criança. Então ela só começa a replicar. Isso acontece também em influência psicológica, a criança começa a ter distúrbio de sono, cai rendimento na escola, ela tem ansiedade, nervosismo. Então, todos isso são sinais clássicos de que ela está tendo uma influência negativa de alienação parental. E quais são as medidas da justiça que ela pode adotar aí se encontrar essa alienação parental? Perfeito. Quando a parte contrária perceber que a criança está sofrendo alienação parental, ela vai procurar um advogado e o advogado pode entrar com uma ação autônoma, aí através de uma série de provas com um psicólogo, uma avaliação psicossocial, provar que essa criança está tendo essa alienação parental. E provada a alienação parental, o juiz ele tem várias medidas que estão na própria lei. Primeiro é a advertência. A parte pode ser advertida que está causando alienação parental. Depois pode ter a ampliação da visitação, daquela convivência com a criança. Pode aumentar o fim de semana, aumentar o feriado. Então essa é uma das outras hipóteses. Outra é multa. Pode ser multada em dinheiro a parte. Nos casos mais graves, vai ser feita a alteração da guarda, por exemplo, a guarda compartilhada, pode ser apenado a parte contrária com a guarda unilateral. E isso é o pior que vai acontecer, inclusive com a mudança de casa. Então essas são as medidas que a lei pode fazer contra o alienante. A alienação parental, ela pode ali impactar na decisão sobre a guarda dos filhos? Sim, com certeza. Isso é primordial, porque o juiz ele vai perceber que quem faz alienação não tem o controle emocional para cuidar dessa criança. Então, com certeza vai impactar isso na decisão final do juiz. O juiz ele vai levar isso muito em consideração e vai pesar isso na hora de decidir a guarda compartilhada ou a guarda unilateral.
Olha, gente, vamos agora para as perguntas que nos chegam pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook, no Instagram, também no YouTube, para a gente esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. A primeira pergunta é a seguinte, doutor. O meu ex-companheiro fala mal de mim para minha filha. Já não sei mais o que fazer, né? Foi o que a gente falou agora há pouco. O que eu devo fazer? O que ela deve fazer nessa situação? Perfeito. Isso, infelizmente, é um sinal clássico da alienação parental. A criança começa a replicar esses xingamentos ou essas coisas. Então, a primeira coisa que ela deve fazer, isso é uma forma psicológica de agir, não confrontar a criança. Se você confrontar, falar, não, quem que falou isso para você? Isso é mentira. Se você for combater isso com a criança, só vai piorar a situação. Então, nesse momento, você tem que demonstrar um amor, um carinho, uma atenção maior e procurar a ajuda. Segundo ponto, prova. Na justiça te diz, ganha quem prova melhor. Então, se você conseguir o máximo de provas possíveis, através de e-mail, através de áudios, vídeos e principalmente testemunho. Então esse é o segundo ponto que a pessoa tem que fazer. O terceiro ponto é urgentemente procurar um advogado especializado na área de família, que ele vai entrar com ação cabível específica para tentar modificar essa situação. E se for possível também um aconselhamento psicológico, tanto para o genitor que está sofrendo alienação parental, como às vezes a própria criança. Vamos então para a segunda pergunta. Existe algum tipo de punição para o pai ou para a mãe que pratica alienação parental? Sim, sim. Além daqueles que nós falamos, que é multa, advertência, troca de residência e aumento da convivência. Se for um caso mais grave, ela pode ser apenada com o crime de denunciação caluniosa, que é passível de pena pelo Código Penal de 2 a 8 anos de reclusão, mais a multa ainda. Então, na realidade, quem faz isso é um tiro no pé, ele fazendo isso, porque além dele estar impactando a vida da criança, para o resto da sua existência, ele vai estar criando um adulto com um problema, ele vai estar criando um problema para si também. Um problema com a justiça, né? Com a justiça, principalmente. Além de que ele pode ser apenado civilmente por dano moral. Então, quem estiver passando por essa situação hoje, é melhor você deixar a mágoa do companheiro de lado, focar no amor da criança, porque você vai estar criando um adulto com menos problema. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Volte sempre aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Obrigado a todos. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau.